Boa noite, galera! Como vocês estão? Começando mais um Só Agentes Cast e eu tenho presença aqui ilustre, tenho presença aqui do Rio, diretamente do Rio de Janeiro, mas antes vou falar dos nossos patrocinadores. Sakura Consolidadora, consolidadora aqui é muito mais que uma consolidadora, é um braço comercial para você. Você está fazendo um evento, tá querendo mandar um grupo para a Copa do Mundo dos Estados Unidos? A Sakura criou um departamento chamado Mice que ajuda você em tudo. Opere, a consolidadora de hotéis do Grupo ValePay, tá bombando, preço net para você de verdade. LCA, para você que só vende lazer, começar a vender corporativo, eles faturam para você, eles dão sistema, eles fazem reunião, ou seja, eles fazem tudo e você pode ficar na praia ganhando dinheiro e dormindo. Rodrigo Alvim Advogados, por menos de R$4 por dia você pode ter assessoria jurídica na sua agência e pode dormir. E não menos importante, a minha irmãzinha, a presidente prefeita de Jundiaí, Juliana Lueng da Beds Online, a nossa consolidadora de hotéis, passeios, um grupo espanhol com empresa capital aberto na bolsa. Você não vai ter dor de cabeça, você vai vender, teu cliente vai voar, você vai dormir tranquilo com a Beds, beleza? Meu convidado aqui é muito especial, desculpa ter falado dessa galera aqui toda aqui, mas a gente vai conversar muito aqui. Eu tô aqui com o Paulo Ricardo da Praia de Tour, diretamente do Rio de Janeiro. Como que você tá, meu irmão? Tudo bem com você? Como é que você tá? É um prazer estar aqui com vocês aqui nesse programa que, pelo que eu já vi, bomba também nas redes sociais, né? Obrigado pelo convite. Vem cá. A gente não tem roteiro aqui. Só tem uma pergunta que eu faço para todo mundo. Como que o turismo despertou na sua vida? E conta um pouquinho da sua história até a gente chegar na Pride para depois a gente falar das coisas incríveis que você está fazendo nesse mercado. Bom, eu sou natural de São Luís, Maranhão, nordestino com muito orgulho, mas sempre tive aquele sonho de morar numa cidade grande, vim para o Sudeste, morar no Rio de Janeiro. E logo novinho, já com 16 anos, eu tive a oportunidade de sair de casa e mudar para o Rio. O turismo ele nasceu na minha vida de uma forma muito corriqueira. Eu visitava sempre uma agência de viagens, eu gosto sempre de falar, Alvimar Turismo, os diretores lá, que são meus amigos até hoje. Vilmar Turismo? Alvimar Turismo. Alvimar. Rosete Lascani e Alexandre Raposo. Eu ia para lá para ver preços de passagens para visitar os meus familiares lá em São Luís. E eles me davam panrotas para ficar lendo, para ficar folheando, para passar tempo e tal. E ali eu comecei a me encantar com aquelas coisas de viagem, voos, fotos de aeronaves e tal. Comecei a ler aquelas matérias, a companhia aérea tal, lança tal, rota tal. E comecei a me encantar com isso. E tive a oportunidade de entrar para o mercado de turismo já pela Soletur, uma grande empresa da época. Eu sou ex-Soletur, acredite. E lá eu fui atendente de reservas, guia. Passei pela Viapia Turismo, passei pela companhia aérea TAM também como executivo de contas, MK Travel, até montar a minha própria agência. É aquela coisa, uma vez que eu entrei, não tinha mais como sair. Turismo vicia. Galera, se entrar já sabe, é para a vida toda, tá bom? Não sai. Não sai mais, não sai mais. Aí até você virar empresário. Depois que você vira empresário, você já está ali com todo o seu mercado, sua clientela, com toda a sua trajetória. Você vai fechar a empresa? Como? Como é que você vai deixar os seus clientes sem você? Não tem, fazem parte. Não, e começou legal, né? Você começou buscando um agente de viagem para cuidar das suas próprias viagens. Exatamente. Você não foi querer ser independente, achar que você sabia tudo e tal. Não, deixa eu ir lá no agente de viagem, que com certeza a melhor opção vai estar lá com ele, né? Na verdade, meu primeiro contato foi como um freelancer, para trabalhar 3 meses numa empresa chamada Lifetime Travel como atendente de pacotes sazonais. E se eu fosse bem, talvez eles me contratassem. Mas aí eu fui bem, acabei conseguindo lá arrumassem o visto americano, eu acompanhei o grupo para Las Vegas, eu que não era nada, já fui direto para Las Vegas, então já foi assim, começando em grande estilo. Um passo sempre à frente eu tentei dar, e aí eu acho que eu consegui chegar, não correndo atrás, mas sempre dando um passo à frente do que o mercado estava pedindo. Tá, então vamos chegar agora nesse momento de vida que você está hoje, da Pride. Para quem não conhece a agência, qual que é o seu foco hoje? Como que você trabalha? Como que você... Vocês vão entender que esse cara aqui é diferenciado. Ele tem aqui eu acho que ele tem um magnetismo, assim, ele conecta muita gente legal com ele. Eu acho que é uma boa palavra, um magnetismo. As pessoas querem estar... Mas qual que é o DNA da Pride hoje, para a gente entender? Bom, a Pride ela nasceu da necessidade de fornecer
para clientes VIPs, seletos, aquele atendimento personalizado, mais do que personalizado, uma coisa feita com mais atenção, com mais carinho e com amor pela profissão, pelo trabalho, né? Então, eu era gerente de uma empresa de turismo, que era a MK, e eu já fazia o atendimento lá desses clientes, já tinha essa carteira de clientes lá como gerente, só que eu precisava ter justamente a minha cara, né? A empresa tem que ter a minha cara. Eu teria que ter essa autonomia para fazer exatamente tudo que eu queria. E consegui, né, abrir a agência com um capital que eu tinha guardado, e de lá ela já tem 20 anos, a Pride. Por isso que a Pride nasceu ontem, já tem 20 anos. 20 anos. E a indicação, o boca a boca desses clientes VIPs, famosos, artistas da música, artistas de televisão, diretores, produtores de cinema, atores, atrizes. Então, eu consegui me especializar. Se hoje você perguntar o que eu sou especialista, em atender mercado audiovisual. Audiovisual. Produtoras de cinema, eu tenho umas 6, pelo menos. E eu fico meses sem dormir enquanto aquele filme, aquele projeto não é finalizado. Cara, deve ser uma logística de viagem. É muito complicado. Porque tem muito equipamento, tem equipe grande, tem essa questão de horários, agendas das pessoas, dos artistas, e não dá. E juntar tudo isso, hotelaria, preço, custos, porque eles têm, né, todo uma verba para realizar aquele projeto, e às vezes você se depara com uma situação, tem que gravar em tal lugar. Naquele dia está acontecendo um show que você não sabia, que ninguém sabia, toda a rede hoteleira está lotada, todos os voos estão cheios, e aí tem que arrumar um hotel de qualquer jeito para todo mundo, e tem que ser naquele período da gravação do contrato que tem que se encaixar. Então, é um trabalho muito difícil, muito complicado, mas é bom, é prazeroso. E quando você encerra o projeto, que você vai, um ano depois que o filme termina, que você vai na pré-estreia, ver que você ajudou a montar aquilo tudo, que aquela logística toda que você fez, das filmagens, das gravações, então, aqueles atores voaram com segurança, não reclamaram dos hotéis que você escolheu, não reclamaram do serviço, todo aquele transporte, não houve uma bagagem extraviada, nenhuma câmera, nenhum case extraviado. Nossa, o filme está aí. É um filho que nasce, você vê a tela, você está lá assistindo. Nossa, eu fiz parte disso tudo aí, eu ajudei isso aí a acontecer. É muito legal. Então, hoje a Pride, a gente não atende mercado, assim, eu não tenho nenhum tipo de marketing, de divulgação, é o boca a boca das produtoras, dos próprios artistas, eles fazem, então, até porque eu nem ia ter como atender, né? Eu fico à frente disso tudo, não durmo, tento me desdobrar ao máximo, porque eles querem falar comigo, eles sabem que eu aqui sou o responsável, eles confiam nisso, nessa atenção, nesse cuidado, nessa coisa que eu vou indicar. Não adianta se eu falar assim, não, eu vou voltar aqui você para falar com o meu gerente, não tem isso. Entendi. O cliente ele não quer falar com o gerente, ele quer falar com o Paulo Ricardo. Entendi. Porque o meu nome ele é maior que o nome da agência. O nome da agência é só para ter uma razão social com o CNPJ. Mas poderia se chamar Paulo Ricardo Dias de Turismo, que é o Pride Tour, são as iniciais do meu nome. Como que é? O Pride Tour, é P-R-I-D, né? E tem o R de turismo. Então é Pride de Paulo, R de Ricardo, Ricardo, R-I, D de Dias, e o E turismo. Pô, que legal. Então é Paulo Ricardo Dias e Turismo, que na verdade é exatamente o meu nome. Todos os lugares que eu vou, as pessoas me conhecem, mas às vezes não sabem de cabeça o nome da minha agência. Entendi. Entendeu? O Paulo Ricardo é o nome. Então hoje a gente pode dizer que você consolidou o seu negócio 100% com indicação pela excelência de atendimento que você tem. Exatamente. É isso. Muito, exatamente. Entendi. Só com indicações. Eu nunca abri para nenhum tipo de propaganda extra, fazer mala direta, fazer outras coisas. Não. Porque isso que a gente vai chegar lá, de repente ele não vai confiar em você para fazer o negócio. Entendi. Então a indicação ela já vai, né, com toda a experiência que o outro cliente comentou, então, e uma vai com 30. E você tem que ficar atento a uma coisa. Você não pode se queimar com esse aqui, porque ele vai queimar com toda a cadeia que ele antecedeu ele. Vai falar de você. Bem ou mal, ele vai falar de você. Exatamente. Então, é um trabalho que como as pessoas se conhecem, a sua margem de erro tem que ser 0. Entendi. Completa. 0. Não tem margem para erro, na verdade.
Não tem como. Tá. E eu acho que então quando você consegue implantar essa filosofia, você sai da corrida de ratos de preço. Sim. Porque esse cara fala assim, tudo bem, eu posso até achar alguma coisinha 5% mais barato ou 2% mais barato, mas não vou ter a entrega que eu tenho lá com a Pride. Eles têm esse raciocínio de... Na verdade, nem pesquisam Nem o preço. pesquisa, Não né? pesquisam o Confiança preço. total. A confiança... A gente tem boas negociações com todo o mercado, que a gente já é cliente. Falando, inclusive, da Juliana da Beds, que é a querida também, que é a maior parceira nossa da parte terrestre, a Beds. Você recomenda a Beds? Recomendo demais, nossa. Não é merchan, não. Não, não é merchan, viu, Ju? Não é merchan, mas é que mora no coração de todos. Quem tem essa experiência com eles, não troca por nenhum outro tipo de serviço. Então, é muito assim, de você já conhecer a necessidade dos clientes, já saber quanto que eles podem pagar e estão dispostos a pagar, e você vende serviço. Você vende serviço. Muitos deles eu acompanho em viagens, né, que são pessoas que eu faço essa parte de guia, que eu não confiaria em entregar para outra pessoa para fazer. Eu tenho uma situação engraçada que eu não preciso mencionar. A pessoa, quando chegou para mim, ela já vinha de processar 2 outras agências com viagens desastrosas. Que medo. Aí eu pensei assim, bom, e me indicaram, ok, então eu não vou nem terceirizar o serviço. Era uma viagem para Disney. Então, eu vou ser o motorista da van, eu vou ser o guia que vai acompanhar, eu sou o agente de viagens e vou ser o tudo. Então, eles estão comigo há 15 anos e eu virei até parte da família, praticamente. Né? Porque se numa primeira oportunidade você terceiriza o serviço, você vai contratar um guia que vai trabalhar lá só 8 horas ali cravado, americanozinho nuclear, e ele não vai ter a sensibilidade de saber que aquela família, que aquelas pessoas têm ideias, gostos diferentes, eles vão achar péssimo o trabalho. Então, o guia que acompanha, ele participa daquele dia, daquela convivência, ele almoça, ele vai às compras, ele está acompanhando tudo. Entendi. Então, ele tem que ser uma pessoa entregue com aquilo e devolver para aquela família toda a tranquilidade, tudo. Eu falei, não, para não ter erro, eu vou. Aí eu larguei tudo e fui com eles. Cara, é uma entrega, né? É uma entrega. É uma entrega de vida mesmo. Porque era o nome que tinha, né? Principalmente por quem indicou na época, que já estava comigo há 20 anos. Aí me indica, mas que tá, se eu tá 15, são 35 anos que a pessoa viaja comigo, desde quando era de outra gente. Então, e você acha que esse é um fator predominante de sucesso? Só é sucesso porque você tá junto? Se você terceirizasse, não ia ser tão legal? Ou não? Eu acredito nisso. Muita gente perguntava para mim assim, por que você não expande? Por que você centraliza tudo? Por que você não contrata mais tanto? Pessoas querendo ser sócio. Olha, a gente monta uma equipe e põe um posto seu de atendimento em tal lugar. Não quero. Muito obrigado. Às vezes, quando você expande muito, você perde a mão. Porque isso não é uma receita de bolo, que você pode abrir franquia, com aquela receita vai dar certo a vida inteira. Porque você tem que estar preparado para situações, para adversidades. Você está preparado para voos cancelados, cliente passar mal, cliente ficar doente. Né? Ele não quer ligar direto para a seguradora, ele liga para mim, para eu entrar em contato com a seguradora e ver lá o hospital mais próximo, o médico. Né? Então, ele compra. Se ele fala, se é para ele fazer tudo, ele compra na internet. Então, o nosso trabalho de agente de viagem ele não acaba depois que a pessoa embarca nem nada. Ele só acaba, eu costumo dizer, depois de 3 meses, quando não chega nem uma multa de um carro que ele alugou lá. Porque ainda pode chegar uma multa. Pode chegar uma multa. Cobrança no cartão de crédito dele, que ele vai ligar e perguntar, o que é isso aqui? Isso é da locadora X, eu deixei o cartão lá de garantia, é uma multa. Entendi. Então, na verdade, não acaba nunca o trabalho, né? Sempre pode acontecer alguma coisa pós-viagem. As milhas, a companhia não acreditou minhas milhas, como é que eu faço? Então, se eu tenho os cartões de embarque aí, que a gente já orienta antes do embarque para guardar os cartões e só descartar quando olhar no extrato que as milhas foram computadas. Você cuida até disso? Eu tenho o cartão de milhas e as senhas da maioria deles. Você faz a gestão de pontos. A gestão de pontos. Acompanho, faço o check-in deles, eles já recebem só o cartão com QR Code, já entra no avião. Eu tenho os cartões de crédito, os que são faturados, tenho a gestão de milhas, e quando atinge o que tem milha para expirar, eu falo,
A próxima viagem, emitir milhas, Você tá? ajuda ele quando ele tem milhas para Que vai emitir. expirar, e aí eu digo que ele tem que E emitir. você não está preocupado com... Perder receita, não. Sabe por quê? Porque se ele juntou aquela quantidade de milhas, é porque ele viajou. Se ele viajou, ele comprou comigo. É isso. Cara, isso é um insight, porque o agente... Ah, não, porque... Não, cara. Eu não ganho nada com milhas. Claro que ganha, porque no que ele vai vir... às vezes ele não está nem pensando em viajar. Aí eu ligo para ele e falo, doutor fulano, o senhor tem 200 mil milhas aqui que vão expirar. Ele é mesmo? O que dá para fazer com isso? Eu não vou vender passagem, mas eu vou vender o carro e o hotel. Que legal isso. E o seguro, se for para o exterior. Não, e esse público que você falou que atende do audiovisual, o cara tá viajando para cima e para baixo. Então ele é um acumulador de milhas forte. Exatamente, fortíssimo. Que legal isso. E a gente não tá falando de vender passagem com milha, a gente tá falando de fazer gestão do que ele já tem. Do que ele acumulou de benefícios viajando comigo. Você. Que legal. Ele ganhou aquilo também, parte minha. Claro que tem alguma coisa ali, talvez de Claro. cartão de crédito, ok. Mas milha voada é o que dá mais. Ele vai acompanhando essa categoria. Tem desconto em marcação de assento e tal. Ele tem que saber os benefícios. Então o status dele na companhia No se status, acompanha. acompanho. Às vezes tem gente, Paulo, que tá comprando mala para Tendo cliente que direito. já tem mala. Que já tem mala, inclusive, no status. Exato, exato. É um negócio super... Porque ele não sabe e ele espera que o agente saiba. com certeza. Então, se eu fosse crescer muito, né, eu estaria fazendo, vendendo, como eu digo, no atacado. Né, assim, eu não quero isso. Tá. Eu não preciso de 200 mil clientes. Eu preciso dos clientes que viajam o ano inteiro comigo, em todo o tempo. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, mais forte nesse sentido. Por você ter essa estratégia, hoje você demite cliente? Você fala não pra gente que tira muito seu tempo e te dá pouca receita ou te enche muitas paciências? Muita paciência. Não, houve assim já o caso de clientes de a gente se perder por ele achar que ele poderia fazer sozinho as coisas na internet. Tá. Aí dá um problema, aí ele liga e fala assim, pô, desculpa, que isso aqui eu fechei essa viagem num domingo, eu estava em casa com a minha esposa e tal, e não quis te perturbar, não quis te ligar, mas agora aconteceu isso, você tem como me ajudar? Aí fala assim, olha, eu não tenho acesso às suas reservas, não tenho acesso, eu não posso alterar o seu bilhete, posso fazer nada, porque não foi emitido da minha unidade operacional. Então você, infelizmente, vai ter que procurar a companhia direta, vai ter que reclamar com a locadora direta, porque eles não vão me atender. Não fui eu que comprei. Existe um canal direto de atendimento para os agentes de viagens. E os fornecedores têm um canal de atendimento direto para o cliente direto, que no caso foi você. Mas eu já recusei clientes indicados que procuraram, me indicaram você para isso, aquilo. Eu falo, poxa, desculpa, mas eu não estou mais atendendo esse tipo de viagem. Porque a receita é muito baixa, toma um tempo muito grande, né? E é uma coisa corporativa, né? A minha agência ela atende 90% empresas. Dentro dessas empresas, você tem o diretor, o presidente e tal. E aí ele quer fazer a viagem dele de luxo particular, de férias, junto com a agência que fez toda a logística daquilo, que atende as reuniões, que atende, né? A gente atende escritórios de advocacia, empresas de gestão financeira. Então, se eu sou capaz de fazer toda aquela logística para aquelas reuniões, que o cara tem que estar de manhã em Brasília, de tarde em Porto Alegre, no dia seguinte em Manaus, eu sou capaz de fazer a viagem dele de férias, porque eu já tenho os documentos dele, já tenho tudo. Então, eles acabam vindo para migrar, né, para eu fazer essa viagem. Mas se eu vou num bar, conheço uma pessoa, a pessoa fala para mim, eu estou pensando em ir para Nova York no fim do ano. Poxa, eu só atendo empresas. Ou pessoas ligadas às empresas. Porque não dá. E dói o coração ou você já vive bem com isso? Olha, às vezes dói, porque a pessoa fala, porque eu não tenho ninguém de confiança para fazer. Mas existe uma coisa muito, e que eu não sei se é uma coisa muito legal ou se é do mercado para mim, que é assim, a empresa vai me procurar, ela já sabe, ela já tem a data, aquele executivo ele tem que estar em Brasília, ele tem que estar
em Fortaleza ou em São Paulo, naquele dia, naquele horário, porque ele vai fechar um negócio de milhões. Então não importa se a passagem vai custar X ou Y. Ele tem que ir. Eles têm que ir. Ele tem que pagar aquele preço. Não importa se naquela semana está tendo uma feira de qualquer coisa que os preços dispararam. Ele tem que ir. Porque lá vão estar executivos que vão fechar um negócio de milhões. Então, essa consciência os clientes têm. Eu tenho que justificar. Poxa, desculpa, que nesse fim de semana em São Paulo tem a Fórmula 1. E não sabia, não lembrava. Pois é. Já está tudo cheio, tudo caro. Se ele não conseguir remanejar esse compromisso, ele vai pagar e ele vai. Agora o cliente, que é muito engraçado, que já aconteceu, liga assim para mim. Vê se você me ajuda. Eu estou precisando viajar, mas não posso gastar. Opa! Duas frases que não combinam. Não combina na mesma frase. Quem não pode gastar, não pode viajar. Porque uma coisa, tá ligado? Você saiu de casa, você está gastando. Você tem que gastar. Aí fala assim, eu tenho o mês todo de férias. Vê aí para mim o dia que está mais barato. Aí já acabou. Eu não consigo. Aí eu agradeço o contato. E falo, poxa, desculpa, mas eu não consigo atender dessa forma. Essa dificuldade de procurar, parar horas para tentar combinar para ver o dia que é mais barato. Porque a gente tem que procurar dia por dia, fazer a combinação de dados. Infelizmente, não dá. Não rola. Não rola esse atendimento. Eu sou procurado por quem precisa, porque tem que ir e vai pagar o preço que tiver que ser. Tá, então pelo que você falou, hoje então a gente pode ver se eu tô certo ou você me corrija. A gente divide hoje a sua atuação em 3 partes, que é o corporativo desse audiovisual, eu acho que deve ter uma veia de evento também muito forte. Sim. E o lazer de pessoas ligadas a essas empresas. Essas empresas. Mas tem hospitais também. O que eu faço, que são muito fechar negócios, de trazer médicos, mandar funcionários para eventos, para congressos, para cá, dos hospitais que movimentam muito também. E que precisam ir, porque tem que ser aquela data, porque tem uma cirurgia para fazer quando voltar. A pessoa procura para isso. Tá? Não é uma consulta de ver se vai. Eu tenho 2 executivos que eu tenho que mandar para tal lugar, eles têm que estar lá tal dia, vou ficar 3 dias e trazer de volta. Acabou. Já está vendido. Já está vendido. É só entrar, fazer reserva e emitir. E aí eu vou escolher o hotel perto desse evento, dessa reunião, desse lugar, montar a logística, vai precisar de carro? Vai sim. Aí já sei que são carros top, são executivos, E é isso. A pessoa, na verdade, o meu cliente ele só me liga para fechar o negócio, porque ele já tem tudo o que ele quer. Ele já tem tudo na mão. Ele já sabe o destino, já sabe o horário que a pessoa pode ir. Eu só vou lá escolher com a melhor companhia, né, o custo-benefício, o hotel que fica mais próximo, e acabou. Que legal. E eu acho que é um pouco da contramão do mercado, que fica lutando pelo cliente, lutando. Esse lance do posicionamento te faz... É o que eu te falei do magnetismo, das pessoas quererem estar conectadas com você, não só por você, mas também porque já tem referência de entrega, né? Sim. Isso é muito bacana. Você criou um círculo vicioso de valor, cara. Na verdade, eu brinco com eles que eu falo, vem cá, se eu morrer, vocês não vão mais viajar? Vocês não saem de casa, a empresa não vai funcionar? Não. A gente fala assim, mas você é meu agente, você que organiza a minha vida. Tem cliente que é muito engraçado, ele, que já virou um super amigo, aí ele fala assim, vê se eu não marquei 2 coisas juntas, 2 e ele conflita, porque ele pede uma coisa, a secretária pede outra, né? E às vezes a mãe, o pai está querendo fazer uma surpresa e quer marcar uma viagem junto com ele, aí eu tenho que dizer, não, ele já tem viagem aqui. Esse em específico, eu passei a fazer praticamente a agenda dele. E eu sei onde ele está, onde ele dorme, ele me liga, ele fala, vê, quantas passagens eu tenho emitido aí para frente? Para onde que eu vou mesmo? Caraca, você é o agente de viagem na essência do negócio mesmo. Dessas pessoas que vivem dentro de um avião. Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse meio termo aí, a gente tava... Não vou mentir, a gente tava falando nos bastidores e você me falou alguns nomes aqui. Sim. Né? Depois, se você puder falar até uns, eu te agradeço. Senão tá tudo certo também, que eu sei que tem um sigilo legal aí. Mas qual que é a diferença desse cara VIP pro cara normal? O que ele espera na viagem? Você já falou um pouco que é fazer a gestão, tal. Mas o que o VIP tem de diferente? Que cuidado que você tem que ter para quem tá assistindo a gente aqui, que tá querendo migrar, tá querendo
fazer um upgrade, crescer, o que você deixaria de dica para essa galera? Olha, a gente tem duas maneiras de encarar essa pessoa VIP. A gente tem que tratar esse VIP na relação, né, como uma pessoa comum, uma pessoa normal. Mas ele ocupa na mídia um espaço, que ele é formador de opinião, ele está acostumado com o tratamento X, então você tem que saber as necessidades todas as dele, do que ele gosta, do que ele não gosta, Entendi. a fruta, a mesa para reservar para o café da manhã, qual o vinho que ele mais gosta. Chegar no hotel e falar para o gerente na adega, não pode faltar esse vinho aqui. Você tem essa marca, se não tem, compra. A fruta que ela gosta, fulana, não pode faltar. Ela gosta que troque a roupa de cama todo dia, toalha 2 vezes. Mas o hotel, querida, é fulano que está indo, então tem que trocar e tem que fazer, porque é mídia, formadora de opinião. Você quer que ela vá lá e diga que o hotel não faz as coisas? Vai pegar mal. E grana não é problema também. E grana também não é problema. Então, você tem que entender, principalmente essa coisa do assédio, né? Você está no aeroporto embarcando com uma pessoa famosa, você tem que saber que vai aparecer gente para querer tirar foto, fazer isso e aquilo. Então, você também tem que... Você não pode deixar ninguém tomar muito tempo dele, mas também você não pode impedir que se aproxime, porque pode causar uma estranheza e aquele fã, aquela pessoa fala, nossa, vamos deixar ele chegar perto de fulano, né? Não é mais o mesmo, Não é mais o Subiu pra mesmo, não sei o cabeça. que e tal. Então, para a companhia aérea, a gente faz todo um pré-check antes, deixa avisada lá a gerência, as pessoas do aeroporto, que é fulano que vai passar, tenta já despachar toda a mala, deixar num local mais reservado, pega os passaportes, apresenta antes, já deixa, faz tudo. Ele só passa, dá o sorriso e embarca. Embarca. Tem que ter toda essa logística. As malas vêm bem antes da pessoa chegar. Eu estou sempre no aeroporto fazendo. Tem empresas terceirizadas no aeroporto, mas não sou eu. Não adianta eu terceirizar. Principalmente no Rio, né? Em alguma outra cidade, a pessoa vai entender que eu não vou estar presente. Mas no Rio, eu tenho que ir. Eu já cansei de sair do Galeão 2h30 da manhã. A gente tá percebendo aqui que a tua entrega é um negócio absurdo. Na verdade, eu vivo para isso há anos. Porque a empresa é o meu nome. A pessoa liga, eu posso estar deitado com febre, delirando. Alô, pode falar? Claro, já muda a voz na hora. Tem que estar sempre. A gente não tem nem o direito de ficar doente. Nem pode. Nem pode. Ó, a gente tem um quadro aqui no podcast que é o Insight, né? Um insight do convidado. O Paulo Ricardo da Pride Tour, ele falou uma coisa que você tem que ter no seu DNA. Você sabe a fruta preferida do teu cliente? Se você não tem isso no seu CRM, não tem isso na tua cabeça, é sinal que você pode estar deixando de personalizar mais o teu pacote. Fica a dica. É isso, né? Verdade. Bebidas, fruta, suco, música para tocar no transfer. Transfer, olha que coisa, detalhe. Tem um cliente que a namorada dele gostava de essência de laranjeiras. Então, na entrada do quarto, eu já tinha providenciado que colocassem velas aromáticas com essência de laranjeira, acendendo. E quando ele estava no trânsito, eu liguei para o hotel para o cara lá acender. Nossa. A vela. Cara, que aula. Que aula. Então é tudo isso. Que aula. E aí, quando você conta, às vezes, para alguém, assim, desavisado, você, isso é frescura, esse famoso. Até ontem estava ali, ninguém sabia o nome. Querido, mas hoje sabe. Hoje sabe. Hoje é importante. Hoje tem que ser, sabe? E quem que não gosta, cara, De ser um bem carinho? tratado. Né? Quem que não gosta de entrar no carro e ter a música favorita, um cheiro? Quem que não gosta, cara? Sente o cuidado, a diferença está aí. E você viu, não custa nada. Custa nada, é só sei lá, uma Só essência. um plus, uma mais. Plus. Você pode falar uns nomes pra gente aí ou não? Tem alguns nomes. Fala um, vai, só pra gente aqui. Vai, pra não te prejudicar também. Se você não puder, fala, Negrini, não dá e a gente toca o barco aqui. Eu acho que não tem problema, porque inclusive nessa última viagem que eu fiz com esse, que é a família toda que mora no meu coração, que é a família Pagodinho, eles estão comigo há muitos anos, a esposa, ele, filhos, os netos, já criou uma nova geração de amizade. Eu vi os netos nascerem todos. O primeiro eu carreguei no colo, tinha 10 meses.
Então, saiu no programa do Tino Júnior lá no Rio, lá na Record, saiu a foto da gente lá em Bariloche, na neve e tal, eu estava junto, a foto está no Instagram dele, então acho que não tem o menor problema. E tem outras pessoas que comigo há muitos anos, Regina Casé, Caraca. entendeu? Marcelo Serrado. Então tem uma turma Turminha bem. boa. Augusto Madeira, que é outro ator bacana. E o legal do Augusto Madeira é que ele foi meu colega de faculdade no teatro. Que bacana. E aí ele faz as viagens comigo. Tem mais a turma aí. Aí, galera, o cara só Bacana. atende só a família Pagodinho. Há quantos anos? 15. 15 anos, só isso, só. Mais nada. O cara zerou o game. Agora vamos falar de zerar game, que eu acho que esse é um ponto de inflexão também na tua carreira. Vamos virar um pouquinho a chave, vamos deixar a Pride lá cuidando dos VIPs e vamos falar dessa bolha que você está furando aí, desse conteúdo que você está trazendo, desse projeto maravilhoso, que é um livro, é isso? Exato. Como que tá isso? Como que pé que tá? Já tá para sair? Tá finalizando? Conta um pouquinho desse projeto seu. Bom, esse livro, ele é um projeto, ele nasceu em 2014. 14? Eu sempre tive essa veia muito cômica, né? E sempre lidei com as situações da minha vida de maneira muito, sabe, bem relaxada, assim, bem, com bastante jogo de cintura. E aí eu ia para as festas, reuniões de amigos, às vezes uma festa de Natal, uma confraternização disso, daquilo, aniversário de alguém. E a gente ia começava a contar essas histórias, que uma ou outra história que tinha acabado de acontecer comigo, ou uma história que tinha acontecido há 2, 3 anos atrás. E as pessoas riam muito. Falavam, nossa, Ricardo, como é que você é muito azarado, você é pé frio demais. Eu tinha esses títulos assim, nunca que eu vou com você para tal lugar, que eu vou num show com você, que eu vou fazer uma viagem com você, porque você atrai, não sei o que, não sei o que. Só que aí eu comecei a perceber que aquilo podia virar um livro, porque eram mais de 30 situações, 30 histórias. E eu não tinha noção de como escrever um livro, mas eu comecei a escrever. Comecei a digitar aquilo ali e tal, só que aí começou a faltar tempo. E quando você começa a escrever uma coisa que você é interrompido, o telefone toca, o cliente, para você voltar para aquela história, para você organizar aquilo, eu fiquei com pelo menos uns 3, 4 anos, eu consegui escrever 3 capítulos. Eu falei, esse livro não vai sair. Entendi. Está parecendo uma loucura da minha cabeça, um devaneio, quando eu comentava que eu estava escrevendo um livro. Mas esse livro não fica pronto nunca, não sai. Aí eu, conversando com uma outra pessoa, eu falei, gente, eu preciso contratar um roteirista. A gente tem todo isso filmado, todo esse making of. Inclusive, aquele abraço para o Alain Bezerra, que mora no meu coração. Ele é seu roteirista. Ele aceitou, ele é diretor de séries, ganhou prêmio fora do Brasil, webséries, né? E ele conseguiu, porque ele gostou, ele foi da minha casa, eu contei umas histórias para ele, que seria o projeto. E ele conseguiu encaixar na agenda dele durante 3 meses. Ele ia para minha casa 2 vezes por semana, com todo esse material audiovisual, e filmava tudo, com pausas que eu tinha que ir para o computador, tinha que falar, e eu comecei a contar tudo para ele. Eu comecei a contar tudo como se eu estivesse escrevendo, só que contando. Para ele pegar esse material todo, editar, e ele digitar isso. Que trabalho. O livro nasceu assim, ele digitando para mim o que eu não tinha, e organizava, assistia, quando eu me perdia numa história, voltava, que eu tinha que ir no telefone, que eu tinha que fazer alguma coisa, o computador, ele vinha, arrumava. E ele Anjo da guarda. O anjo da guarda. Ele me entregou aquele texto, né? Aquele livro. Aí eu peguei esse material, li. Aí eu vim como a redatora, que é a Grace Drummond, que é fantástica também, e a gente sentou para reescrever, só que de uma forma muito mais prática, porque já tinha ali toda a essência do livro, já tinha 90% do livro. O que a gente teve que fazer foi recontar a história muito mais com as minhas palavras, né, com o meu texto, e aí a gente conseguiu arrumar isso. Depois que ele estava arrumado, veio a parte, tá bom, e agora, como é que a gente lança um livro que ele está pronto? Aí eu procurei umas 2 editoras que foram recomendadas. Aí um rapaz lá, que é claro, não vou citar o nome, essa pegada é até boa, mas no momento a nossa editora está com uma outra linha, está com outro segmento.
Aí foi para uma outra, manda para mim que eu vou ver. É incrível, André, como a gente não é famoso, eu dizia, claro, eu não sou um Paulo Coelho, óbvio que a editora não vai lançar um livro, pagar os custos, ela vai me vender um projeto, mas ela precisa fazer, ler para dizer se é bom ou se é ruim. Aí eu fui me indicaram uma editora chamada Recanto das Letras, também fantástica, a Cássia Oliveira, que eu não esqueço o minuto que me recebeu. Eu vim a Sorocaba para ter uma reunião com ela, e ela me mostrou todos os livros, todos os trabalhos que eles já haviam publicados, e ela apostou no projeto com a seguinte frase: olha, eu nunca publiquei nada parecido. É um projeto ousado, ele é diferente, mas você tem esse perfil. Você é um rapaz ousado, você vai e fura, se joga de cabeça e vamos ver. Aí ela foi e montou o projeto todo com os custos, porque você tem capista, que vai fazer toda a capa contra a capa do livro. Você tem o ilustrador, que vai cuidar das ilustrações. Você tem a redatora, que vai corrigir todos os erros gramaticais, de ortografia, parará. Você tem o jurídico, que vê se ali naquele texto você não está ofendendo alguém, ou alguém pode se sentir ofendido com alguma coisa que você colocou ali. Alguma marca que você pode ter meio citado, mas a marca achou que você estava falando deles. Alguém que pode ter achado que é um plágio, porque se for sucesso, se Deus quiser vai ser, pode aparecer gente de tudo para reclamar ali, até que tem direito naquelas histórias que estão contadas, que é uma parte do dinheiro lá do livro. Entendi. Se for sucesso, né? Porque pode aparecer qualquer coisa. Então a gente não é só, vou escrever, então tem que ter todo esse cuidado. E aí, depois de tudo isso, e agora? Cadê o dinheiro? Que custa? Mandaram o orçamento de todo mundo. Mandaram o orçamento geral do projeto. Caramba! Na época, foi em 2022 esse orçamento. Para você ter uma ideia, ele custaria 3 meses dos custos da agência, assim, mais ou menos, aproximadamente. Então eu falei assim, bom... Então a gente está falando de 6 dígitos, 7 dígitos? Não, mais de 100 pau. Não, um pouco menos. Pouco menos. Aí eu pensei, cara, tudo bem, a minha agência Pride pode patrocinar uma parte, né? Eu teria que tirar recursos de algum lugar. Aí eu falei, gente, meus clientes, eles são empresários. Aí eu programei uma carta de apresentação do livro pedindo patrocínio. Pedindo, que na verdade seriam cotas de pré-venda do livro. A pessoa, ela dá um valor X e ela tem direito a 10 livros, 20 livros. Foi inteligente, não foi patrocínio. Foi pré-venda. Mas com valor, né, mais assim, folgadinho, e teria a logo na contracapa. Né? Porque a capa, ele conta um pouco da história, das imagens, das coisas que vão ser contadas ali, e na contracapa viriam 10 logomarcas de apoiadores, patrocinadores, parceiros, quem colocou dinheiro, ou quem colocaria apenas mídia, força, né? Mídia. E aí eu consegui, o mais legal é que e esse livro é sobre o quê? Aí eu falei assim, são histórias que aconteceram na vida. Tá bom. É seu projeto? É meu. Então, a gente está dentro. E compraram e colocaram o dinheiro sem nem saber. O livro não tinha nem título quando eu comecei a vender. Né? Assim, tinha mais essa ideia. Só que aí, depois que o livro ficou pronto, desculpa, deu medo. Deu medo, André, porque eu peguei dinheiro das pessoas. Cara. E aí eu falo assim, e agora? E se não foi legal? Se não ficou legal? E nisso a editora estava me cobrando as orelhas do livro. O texto de quem escreveria as orelhas do livro. E é super importante isso, não é? Super importante, mega importante. E eu não tinha. E eu tinha ido no lançamento de um livro de um amigo meu, e quem havia escrito as orelhas dele tinha sido a Fernanda Torres. Aí eu falei, gente, acabou para mim o mundo. Porque eu não... O livro dele, Fernanda Torres, o meu, como é que vai ser isso? Eu também não vou ficar por baixo. Mas eu não tinha a pessoa. Eu tinha algumas ideias, mas eram pessoas que não tinham a ver. Podia ficar parecendo, só fez porque a amiguinha dele, só escreveu porque ele pediu. E aí eu congelei. O projeto ficou parado 2 anos. 2 anos. E eu comecei a ficar desesperado, assim,
pronto, as pessoas perguntando do livro. Eis que um belo dia, eu não posso deixar de contar essa história aqui, que ela está vinculada a mais um dos golpes de sorte que eu tenho na vida. Manda. Eu cheguei aqui. Um cliente meu, Dr. Nazar, mandou uma mensagem: olha, indiquei um cliente para você, cuida bem dele, que ele é um clientaço. Eles vão entrar em contato. Aí entrou em contato o secretário desse cliente, né, que é o Luiz Pacheco, gente boníssima, e começou a pedir as viagens para esse cliente. Até então eu não tinha contato nenhum com a pessoa, só com o secretário. E as viagens foram dando certo, fui fazendo, pá. Até um belo dia que eu perguntei: ô, doutor Nazar, esse cliente que o senhor indicou para mim, ele é o quê, assim? É médico? Ele é o quê? Ele falou: vocês não sabem. Eu, muito desatento com isso, que eu não precisava vasculhar a vida da pessoa na internet, não tinha tido esse interesse. Vai lá para ver quem é. Aí ele passou o nome. Era nada mais, nada menos do que Charles Kozak, que é um dos maiores nomes, se não o maior nome do meio editorial no Brasil. Você tá brincando, cara. Não. Aí eu falei: gente, Pode ser. é a pessoa que eu estou há 2 anos esperando conhecer para escrever as orelhas do meu livro. Mas como chegar a isso? Como chegar a convidar? Ele não me conhece. Isso é verdade. Ele não sabe quem eu sou. Aí veio todo aquele approach de fazer as viagens, mais viagens, conhecer. Fui até o apartamento dele, ele me recebeu, me mostrou toda a coleção de artes dele e tudo mais. E aí eu criei a coragem, né? Eu tive que ser muito mais ousado e corajoso do que eu fui até aquele dia. E aí eu falei com ele: olha, eu escrevi um livro. É um livro que tem patrocínio, apoio, tem dinheiro de terceiros envolvido. Mas eu nunca escrevi nada. Está pronto para ser lançado. Mas eu não tenho segurança para isso. Bateu aquele medinho de marinheiro de primeira viagem. Você poderia ler e me dar a sua opinião? Até então eu só queria isso. Ou você vai dizer: tá bom, lança, ou Ricardo, devolve o dinheiro das pessoas e joga fora, que isso aqui não serve para nada. Aí ele falou: claro, tudo bem, eu posso ler sim. Só que ele é uma pessoa muito ocupada também. Então eu acho que ele levou uns 4 meses para conseguir me dar o parecer dele. Aí ele me chamou de novo para conversar. Chamou, não foi pro telefone? Não, vem cá. Vem cá, quero te Vem aqui, quero conversar com você. Aí me recebeu na casa. E aí ele falou assim: olha, pode relaxar. O seu livro é fantástico. Você vai vender fácil. É um livro leve, engraçado, muito divertido. Você tem uma forma muito bacana de contar as histórias que você passou. De uma forma leve. As pessoas vão se reconhecer lendo ali. Vão até pensar: poxa, eu já passei por isso, por que eu não agi dessa forma? Então não se preocupe. Você pode lançar, que é muito legal. Não garanto que vai ser um best-seller, mas é um livro muito comercial. Você vai vender muito fácil. Pelos contatos que você tem, por tudo que você... Seu jeito de falar, de contar a história. Aí, na hora, veio aquela luz em cima, assim, falou: é a hora que você tem que pedir para ele, convidar ele para escrever as orelhas, já que ele gostou tanto. Aí eu falei assim: então, ele está pronto, mas falta só uma coisa. Eu não tenho as orelhas ainda escritas. Você aceitaria o convite para escrever as orelhas do meu livro? A resposta dele foi uma: claro. Aí você... Com o maior prazer. Aí saiu, André, um peso. Tiraram, assim, 3 montanhas, caminhões das minhas costas. Porque fazia todo sentido. Ele gostou bastante. Então seria fácil ele escrever as orelhas. E aí veio mais aquela agonia. 3 meses para chegar o e-mail com as orelhas. Como que eu vou cobrar esse cara? Como é que eu vou cobrar ele, que eu estou ansioso para as orelhas chegarem, e as minhas orelhas assando em casa também. Até que um belo dia, abro o e-mail lá e tá o e-mail dele com o texto lá das orelhas. O que mais me encantou, e que eu vou ser eternamente grato ao Charles Kozak por isso, é que parece que ele me conhece desde a infância. Assim também como eu,
nesses 2 anos, hoje tem 2 anos que ele viaja comigo. Quando eu pedi, fazia só 1 ano e uns 2 meses. Mas eu já conhecia ele desde a infância. 4, 5 viagens que eu fiz para ele, eu já sabia tudo dele. Tudo, tudo. Então, as viagens sempre deram super certo. Então, ali, o texto das orelhas dele, quando ele fala de mim, né? Que as orelhas têm que falar um pouco do autor e um pouco sobre o livro. Ele leu o livro inteiro, ele se interessou, ele se doou, ele se importou comigo para ler aquele livro, entender a minha mensagem. E nas orelhas você já percebe ali a sensibilidade, a generosidade com a qual ele escreveu. Ele não escreveu, isso aqui é uma orelha que eu vou escrever para o menino que me pediu, o rapaz que me pediu, só para não deixar ele triste, tadinho. Não. Ele viveu o livro, ele entendeu a mensagem do livro, ele está endossando o livro. Tô arrepiado. Foi de arrepiar. Para quem não tinha ninguém ter o mago do meu editorial escrevendo isso, para mim foi assim um prêmio. E foi aí que eu entendi que isso aconteceu porque aquele doutor Nazar, como é que o Charles ia chegar na minha vida? Através do turismo. Nossa. Tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo ao turismo. Todos esses clientes que patrocinaram o livro são meus clientes de viagens. Então, tudo na minha vida veio através do turismo, de uma forma ou de outra. Né? Que massa, cara. Então, ele fez, aí eu mandei o texto para a editora, né? Que estava aguardando esse rapaz que sonhou em escrever um livro, arrumar alguém para escrever. Alguém, não o cara do meio. Aí eu mandei, não demorou 5 minutos, a casa liga. Rapaz, você é muito ousado, né? Você conseguiu que o Charles Kozak escrevesse as orelhas do seu livro. Olha, eu tenho 30 anos no meu editorial, eu nunca soube que ele tivesse feito isso. Porque, na verdade, ele tem outra editora, né? Só que a editora dele trabalha com um outro segmento de livros de ficção, livros didáticos, livros de fotografia. Há pouco tempo atrás ele deu uma entrevista no Bial falando. Aí vem a história da Fernanda Torres para você ver como o mundo é um ciclo, é uma bola. O livro que a editora dele lançou, um livro de fotografias, eu estava assistindo a entrevista dele e o autor do livro, num determinado momento, o Bial falou: tem alguém aqui que mandou uma mensagem para vocês sobre o livro. Aí entra um áudio da Fernanda Torres falando sobre o livro que o Charles Kozak estava lançando com esse livro de fotografias com esse outro autor, que me fugiu agora o nome dele. Então eu falei, gente, olha só. E eu estava meio com aquele ciúminho, né? Aquela meio invejinha do meu amigo que lançou um livro que a Fernanda Torres falou, mas a Fernanda Torres entrou no ar para falar do livro do Charles Kozak que ele está escrevendo na orelha do meu. Então, tudo está misturado ali. Você está ali no meio, a Fernanda Torres, tá tudo junto misturado. Eu me senti que eu ganhei o prêmio também, junto com a Fernanda Torres, junto com todo mundo. Que massa. Ela estava ali. Então, esse foi o final, né? Aí mandamos para a editora. E hoje o livro está na fase de diagramação. Está diagramando. Está diagramando. Já houve uma primeira diagramação e quando veio para mim, eu precisei... A gente pagou um projeto com 180 páginas e estava sobrando ali uma média de 10 páginas, que eu tinha a opção de escrever mais um capítulo. E aí eu pensei criar uma galeria de fotos, que nada mais é, no final, da minha trajetória de vida no turismo, as participações que eu fiz em TV, novela, filme, como ator. Você é ator também? Também. Fala um pouquinho dessa... Depois você fala, termina o livro, mas você fala terminar o livro. 1001 utilidades. Aí eu tive que pegar as fotos. Eu achei um arsenal de fotos, um arquivo, uma coisa tão maravilhosa de revistas, de passagens minhas como guia, cartas de clientes elogiando o trabalho,
Porque assim, sempre eu tive na minha pessoa, você vai fazer, mas você vai ter que ser o melhor. Você vai ser o melhor atendente de viagem, você vai ser o melhor guia, você vai ser o melhor empresário, você vai ser o melhor tudo. Tentar ser. Buscar essa excelência, né, no que você for fazer. E aí tinha tanto material que eu tive que começar a selecionar. Entendi. Alguma coisa até das passagens de infância, né? Que aí você começa a ver fotos antigas para dar matéria recorte. Aí mandei tudo. Então, a diagramação que está sendo feita hoje é para organizar, compor essas últimas páginas com todo esse material. Que aí se fica chato, você esquece de uma pessoa, ih, não lembrei dele, ele vai brigar comigo porque eu falei de fulano, não falei dele. Então, eu espero a parte de capa contra capa, oleta, tudo pronto. A apresentação do autor, que é a primeira parte do livro, que as pessoas têm que saber quem eu sou para poder ler. Tá. As histórias todas, são 19 capítulos. O encerramento está pronto, a gente só está vendo o final dessa galeria Que legal. de fotos para encerrar essa trajetória, né? E já tem o spoiler no final do livro, já tem um spoiler sobre o segundo. Porque são tantas histórias que a doutora falou assim, Paulo, você tem um outro livro pronto. Eu preciso ler o livro todo ou eu posso ler por história? Você, para entender, seria bom ler, porque a gente fez ele em ordem cronológica, em sequência. E aí você vai ter uma história ou outra que você vai ter um flashback. Lembra do que aconteceu naquele caso de tal, tal, tal? Se você não leu aquele caso, você não Fica tem. perdido. A gente buscou fazer referências com músicas da MPB, com artistas da MPB, com novelas e personagens icônicos de novela, né? Porque as pessoas ali, em gerações que atravessam, elas vão ver todas essas referências que eu fiz, os termos que eu uso, as brincadeiras, até com personagens de desenho animado, que eu busquei fazer, que isso nas orelhas do Charles, ele falou, ele captou, nossa, ele fez isso aqui. E quem for 40 a mais, 50 a mais, dessa época vai entender. E vai ver, pô, que bacana, faz tempo que eu não ouço falar disso, que eu não vejo, a pessoa vai viajar no tempo. A intenção é levar, através daquelas referências, a pessoa para um lugar bacana do passado dela, que ela também vai ter essas memórias, né? De festas de aniversário em família, como eram legais, da época de danceterias, da novela Dancing Days, daquela época que a gente dançava filmes, Bar Sábado da Noite. Tudo isso permeia as histórias ao longo. Então, por isso que é legal que ele começa de quando eu saí de casa, né, com 16 anos, e vem até hoje. Se você pular de repente até porque tem toda uma evolução tecnológica que acompanha o livro. Que quando o livro começou não existia celular. É mesmo. Cartão de crédito era aquela máquina crack que passava. Bilhete carbono, ali no carbono. Então, tudo ali a gente dá, toda aquela memória, referência daquelas coisas, através também de imagens que são colocadas, além das 7 ilustrações, tem algumas imagens que a gente colocou para as pessoas se situarem. As ilustrações, elas têm o personagem central sou eu. Naquela situação. Então, meu bonequinho está lá, o meu desenho está lá. Que legal. Então, é basicamente isso. Então, assim que eu receber até para você que pensa em lançar um livro, tá? Fica aí a dica, não adianta ficar ansioso, que a gente depende de um monte de situações. Eu vou receber essa diagramação por e-mail, esse arquivo eu vou aprovar. Aí eles vão rodar um exemplar, que é a prova. Que, embora eu já tenha escolhido a textura, a cor da folha do papel, que não vai ser branca, porque tem uma luminosidade muito forte. Então vai ser uma cor assim meio begezinha, meio amarelinha, não sei direito descrever, meio pêssego claro. Mas tem a coisa da capa, da foto. Então eu vou receber um exemplar, que devo receber até dia 15 de dezembro, talvez até o dia 20, para dizer, olha, tá perfeita, a gráfica fez um trabalho excelente, pode rodar, que não tem erro, não tem nada, nenhuma foto fora da ordem, nenhuma história trocada. Aí eu vou dar esse ok para eles rodarem a produção do livro. Que legal, cara, que legal. E essa produção, lá já, como eu falei, ela está 70% pré-venda. A gente vai deixar 100 exemplares
de posse da editora, que deve começar a venda no site deles a partir de janeiro. Então, a pessoa pode comprar diretamente no site da editora, receber o livro em casa, seu conforto. E eu vou ficar com 200 exemplares que eu vou levar para o Rio de Janeiro, onde eu pretendo fazer o lançamento no Rio no dia 10 de março, na sede da ABAV, que fica na Rua Senador Dantas, 76, segundo andar. Que legal. É porque a ABAV ela ainda não abriu a agenda de março, ela está com compromissos até janeiro. Mas como eu sei que ninguém tem ainda, eu já estou com o pedido para essa data 10 de março, que o mercado vai ser convidado através do próprio mailing da ABAV, através da Confiança Consolidadora, que é uma das patrocinadoras, também da Natura Operadora. Vamos falar dos patrocinadores. Porque assim, eu acho que é louvável uma empresa do turismo colocar uma grana num projeto desse, né? Num turismo que ainda tem uma régua muito baixa de apoio à cultura, de apoio a... Né? Não estou falando dos patrocinadores porque eles realmente entenderam, mas assim, o nosso turismo geral, assim, né? Yeah. Fala um pouquinho, você pode falar as marcas aqui? Sim, pode? sim. Fala. Então, além da Pride Tour, que é a minha, Você também está então. a Pride fez aproximadamente 30% do projeto, e temos a Confiança Consolidadora, através do Robson e da Jaqueline, que são meus amigos há 30 anos. Turma da TAM, trabalhamos com eles. TAM e Viagens. Jaque. São meus amigos há 26 anos. Robson TAM e Jaque TAM Viagens. Nós éramos guias de turismo. A gente se conheceu na Flórida. Que massa. Na década de 90. Casal maravilhoso. Traz eles aqui, vocês têm que vir pra cá. Vem Robinho, Jaque, tem que vir aqui bater um papo aqui com o André. Então, aí eu tive que escolher uma consolidadora só, uma bandeira também só de cartão de assistência em viagens, que é a Intermac Assistance. Do Eduardo. Do Eduardo, que é uma das coisas que a gente conta e a gente dá essa dica também ali para as pessoas não saírem, né, em viagens sem ter o seguro. É uma coisa que você faz para não usar, mas se você precisar, ele está ali. Tem que estar bom. Tem que estar ali. E é a sua empresa número 1 hoje? É número 1. Ela é número 1 em assistência e sempre foi a minha número 1. Tem a Natura Operadora, do meu amigo Francisco Magalhães. Nature Operadora. Tem 30 anos de mercado, eles têm um produto voltado para a terceira idade, que tem todo aquele cuidado com as senhorinhas, com os senhorzinhos. Nacional Inter. Tem 2 hospitais, o Hospital Serrano, de Friburgo, e o Hospital Protocárdio, de Campos. Legal. Que são hospitais de ponta, né, nesse ramo da saúde. Temos a Urb Comunicação Visual, que é a empresa que vai cuidar da coisa dos banners, dos convites lá para a impressão, que fica no Rio de Janeiro também. A gente tem... gente, eu estou me esquecendo de alguém. Não esquece de ninguém, vamos pensar. Será que eu não vou esquecer de... Tem a... já falamos de consolidadora, seguro, 2 hospitais e a empresa de comunicação. Consolidadora, seguro, 2 hospitais. 5. Tem a Carmona Capital, que é uma empresa de investimentos do Frederico Brandão. Frederico Brandão é também um presente que a vida me deu, que é meu cliente há muitos anos. E ele é um daqueles que fala, não quer saber o projeto, é seu, a gente está dentro. E como o livro também conta muita coisa de ganhos e perdas financeiras, né? Que a vida não é linda e maravilhosa. Só vitória, só no Instagram, né? Só no Instagram. Eu tive fases aí nesse livro que eu não tinha dinheiro para nada. Então, a empresa dele de investimentos, e o livro ele fala muita coisa também de sorte. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter no seu network, você tem que ter ousadia, mas você tem que ter sorte. O fator sorte, ele ajuda muito. Ajuda. Pior que ajuda. Por isso que o nome do livro, que eu demorei anos para conseguir... você já pode falar o nome? Já posso falar o nome. Ele se chama O Azarado Mais Sortudo do Mundo. Muito bom, muito bom. Porque ele traz esse contraponto dessas situações que eu vivi, que para qualquer pessoa ia ser uma situação muito adversa, muito ruim, de extrema falta de sorte, né? E eu consegui virar e transformar em coisas boas, em maioria delas em oportunidades, em lucro,
né? E dar toda essa virada Casado, mas foi para tudo todo bom. mundo. Que massa. Entendeu? Então o nome ficou esse e as pessoas têm gostado justamente que ela não espera isso, né? Não espera. Muito criativo, muito legal. Que E a massa. gente brinca. Peraí, esquecemos de alguém? Falamos 6. Eu creio que não. Só 6 que tem? Ó, falamos da consolidadora, Vai confiar. seguro, Curador, 2 hospitais, 5, empresa de marketing e a Capital. Então falamos de 6. Consolidadora, tem a seguro, Pride. Pride, 7. E a FVB Travel. FV, FVB Travel, do Vander Ramos, que é um super amigo querido também, que eu conheço há muitos anos. Eu conheci o Vander há 25 anos atrás, quando eu era da TAM, a gente fez um fan tour para a Costa do Sauípe. que legal. E o legal, a gente fez uma foto na piscina da Costa do Sauípe. Eu encontrei com ele agora recente no Vila Galé, 25 anos depois, num fan tour. Que legal. E a gente recriou a foto na Que piscina bacana. 25 anos depois e montou. Pô, você tem que... E postou. Manda o link da... Você postou? Tá, eu tenho a foto, Manda tenho o link pra gente colocar aqui que a galera vai querer ver. 25 anos depois. Só que hoje ele tá quase sem cabelo. Tá que nem eu. Tá bem carequinha. Entendeu? E foi muito legal. 25 anos de amizade. Eu contei do projeto do livro para ele. Ele falou, mas claro, a gente tenta colocar. E ele é que é uma agência? Ele é uma agência corporativa. Corporativa. Se eu fosse. Ele é meu concorrente, vamos dizer assim, que ele cuida também de famosos, mas a gente não é concorrente, porque ele tem um nicho dele e eu tenho o meu, e tá tudo certo, tem espaço para todo mundo. Então não esquecemos de ninguém. Então não esquecemos de ninguém. Eu espero que não. Você tem que pegar uma colinha lá no celular, na capa de luz. Ô, produção, se ele esquecer de alguém, a gente volta aqui e regrava isso aí. Regrava esse pedaço. Olha, cara, voou o tempo aqui, foi uma aula. Nosso podcast bateu, eu falei que a gente sempre grava 50 minutos, o nosso já bateu mais de 1 hora. Sério? Eu achei que a gente estava com 30, 40 minutos. Não, voou. E assim, então vamos fazer o seguinte, já vamos deixar aqui pré-estabelecido, lançou o livro, a gente volta aqui e faz. E você viu que esse estúdio de podcast, ele tem uma sala. Sim. Que a gente consegue reunir 15 pessoas aqui, 20, a gente podia fazer um eventinho aqui pra gente lançar ele. Claro que tem que ser maior, né? Eu acho que tem que ser um lançamento maior, mas acho que a gente podia fazer alguma coisa aqui pra trazer algumas pessoas legais, sei lá, enfim, dê essa ideia na cabeça agora. Cabe 15, 20, mas espremendo um pouquinho, dá pelo menos 30, porque o público que vai no lançamento de livro é um público rotativo. Ah, então vamos mudar ele não o lugar. fica o tempo todo. Entendeu? Aquela pessoa, ele vem, ele compra o livro, ele toma um cafezinho, ele vai embora, fica 20, meia hora. Então, se você chamar 100 pessoas, a cada 20 minutos você vai ter 30 ali, Entendi, girando, 25, entendi. 28, 30, 32, 40, 20, porque é um público rotativo. A gente pensa em outro lugar também, mas eu acho que seria legal você fazer em São Paulo. É legal. também. Não, em São Paulo, ele está previsto para fazer. Ou na feira, ou em alguma feira. Entendeu? Porque o ano que vem WTM e a BAV em São Paulo. Sim, a Juliana da Beds, nossa querida, ela está tendo essas ideias para fazer costurando para isso. Ela tinha uma ideia para um evento que vai acontecer agora dia 12 aqui em São Paulo, 11 e 12, mas não estava pronto. Eu não podia assumir o compromisso porque não ia chegar. E realmente, o Abave Meeting. o Abave Meeting, exatamente. Não dava tempo de chegar e eu só vou ficar sossegado quando tiver a aprovação do piloto dessa prova, e a gráfica me pede 20 dias para entregar a produção, e você vai ter mais aí uns 5 dias de transporte. Aí eu fui pensando, meu Deus, e se assaltarem o caminhão e o livro não chegar? Entende? Não, esquece isso, já deu certo, já deu certo. Então, eu só vou ficar tranquilo quando eu tiver com as caixas em casa e eu possa levar para o local do evento. Você vai cobrir, você vai pôr ar-condicionado para não ficar com calor. E seus filhos. O livro ele tem a BAV, a gente escolheu fazer na BAV, porque é a localização central, né? Acesso para todo mundo no Rio, fácil e vem com a minha carreira de agente de viagem. Avisa a gente, vamos divulgar aqui esse lançamento. Vou contar com a participação de todo mundo do Rio, de São Paulo, quem estiver pelo Rio também. Vai ser... A priori, 10 de março, 10 de na março. sede da BAV, a partir das 16 horas. Que bom, que bom. Vai ser sucesso, já é sucesso. Paulo, eu queria te agradecer demais pelo teu tempo, por saiu do Rio aqui para tem um evento agora amanhã, tirou um pouquinho da tua agenda, não foi fácil para você estar aqui, então assim, cara, muito obrigado por você estar aqui. E assim, deixa um recado final pra galera, porque você vê, um cara que trabalha aí, tem um time que ajuda, mas um cara que tem tanto amor pela profissão, escreve livro, é ator, tal.
dá tempo de tudo, dá para fazer com excelência tudo se você realmente amar o que você faz, né? Então eu já queria te agradecer e deixa um recado final para a galera aí, ou para quem você quiser, enfim, o espaço é seu. Ó, a princípio, a primeira coisa sempre é agradecer, né, pelo convite, que foi assim inesperado até para mim, porque a gente não se conhecia e acabou se descobrindo com amigos em comum. Agora a gente vai virar amigo, pô. Vai virar amigo. Aqui em São Paulo, que é um mercado indiscutivelmente muito importante para o turismo no Brasil inteiro. E o recado que eu posso deixar para todo mundo, né, não só para os agentes, para todo mundo, é que nenhum sonho é tarde demais para ser realizado. Eu saí de casa para ser ator, as dificuldades financeiras me levaram para o turismo. Eu me dei bem no turismo, porque eu pensava assim, eu não vou largar porque é aqui que eu estou ganhando dinheiro. Aqui o time que está ganhando a gente não mexe. Vamos ver até onde eu vou chegar. Então eu construí a minha vida, tudo que eu tenho eu devo ao turismo. E agora, com um pouco mais de sabedoria, de tempo até para administrar de vida, eu estou começando a colocar os meus projetos artísticos em pauta. Então você, que se um dia deixou alguma coisa para trás por falta de tempo, resgate. Faça que... é um prazer assim que você não tem como discutir. Eu participei do filme do Ike Batista, que é um filme da Morena Filmes, que conta a vida do Ike Batista. Foi uma experiência muito legal, como ator, que eu já tinha abandonado a carreira de ator há muito tempo. É claro, por exemplo, hoje eu não posso assumir o compromisso de fazer uma novela, ficar 9 meses em estúdio, né? Mas o livro ele vai virar um stand-up comedy, se Deus quiser, ele pode virar um filme. Eu tenho esse projeto. Sensacional. Já temos o Azarado Mais Sortudo do Mundo 2, A Origem, já está em pauta. Isso é muito nome de filme, cara. Muito nome. Que é a origem das coisas, essas histórias que foram gravadas pela minha mãe. A minha mãe, no auge dos seus 99 anos, extremamente lúcida, ela começou a contar histórias desde da sua gravidez comigo. Então, essa coisa toda, como já desde pequenininho, de meses, 3 meses, 1 ano, até, sabe, eu consegui gravar o que seria hoje um podcast, né? Ela contando tudo que ela passou comigo e que eu passei quando era criança. E desde as coisas brilhantes para uma criança da minha idade, com menos de 4 anos, eu lia jornal. O colégio teve que me aceitar num nível à frente, porque eu já estava à frente de todo mundo sendo mais novo. Então eu com 4 anos e meio entrei numa turma de meninos de 6 anos, 5 anos a 6. Que massa. E tem muita história aí para contar ainda. Você vai voltar pra gente fazer o 2 aqui. Como o livro, vai ter o episódio 2 aqui pra gente falar de... O episódio 2, o podcast 2. E esse recado foi muito forte. Não desiste, não é porque você tem... A gente teve aqui, antes de você, a Marina, que tem a Brasil Pace e ela mudou para os Estados Unidos agora, e o marido dela com 52 anos, super reconhecido lá fora, e ela falou que no Brasil 50 anos é velho, lá nos Estados Unidos você está começando. Então assim, cara, eu tenho 44, eu acho que eu sou um menino ainda, não fiz nem as coisas que nem 10% das coisas que eu vou fazer. Então é esse o recado mesmo, cara, dá tempo, vamos fazer acontecer. E assim, quero ter o seu livro aqui e trazendo você aqui para esse programa, para esse episódio, que a gente inspire muitos agentes de viagem a fazer muito projeto. Com certeza, todos eles têm histórias brilhantes para contar. É isso. Quem sabe você não produz um livro das histórias dos agentes. Enfim, né? Agora, quem sabe você não vira aí. Tem muita coisa aí. Vamos deixar para o próximo episódio, galera. Esse foi mais um Só Agentes Cast, feito com muito amor e carinho. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, manda para algum agente de viagem aí que não conhece o nosso projeto, que eu vou ficar muito feliz. Um beijo do coração. Valeu. Beijo, galera. Paulo, obrigado. Obrigado. Tamo junto.